A Olimpíada do Rio de Janeiro reuniu os melhores atletas do mundo com histórias de pessoas transformadas pelo esporte. Amanhã, feriado de 7 de setembro, começam os Jogos Paralímpicos. Além do desempenho em suas atividades esportivas, o estilo de vida e a preparação dos atletas motiva debates sobre os benefícios da prática de atividades físicas e de uma dieta equilibrada. E eu queria perguntar para você que está me assistindo agora, como anda a sua relação com o esporte? Se você é daquelas pessoas que não pratica nenhuma atividade física, é importante reavaliar as prioridades da sua agenda e da sua vida. Você sabia, por exemplo, que a prática frequente de atividades físicas é uma das medidas mais eficazes para a prevenção de doenças cardiovasculares? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje no nosso programa o cardiologista Dr. Silvio Giopato. Seja muito bem-vindo, Dr. Silvio. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo meu. A casa é sua, fique à Muito vontade. obrigado. Dr. Silvio vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre essa relação, né, do esporte na prevenção de doenças cardiovasculares e de que maneira a atividade física, de fato, protege o nosso coração. Legal, Tatiana. A atividade física é fundamental para o ser humano. Ela traz uma série de benefícios, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista físico. Você fazendo atividade física, você melhora a sua autoestima, melhora a sua forma física, você condiciona o seu sistema cardiovascular. E como você falou, a atividade física é o meio mais barato, é o remédio mais barato que nós temos para prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, as doenças cardiovasculares como infarto, o AVC, o diabetes, a obesidade. Portanto, é uma maneira fácil que só exige disciplina, isso é verdade, exige disciplina. Tem que ter força de vontade, né? Precisa ter força de vontade, mas não é difícil, porque o esporte traz uma sensação de prazer, né? E essa sensação de prazer te motiva a seguir em frente. Então, é uma ferramenta muito barata, é um remédio muito barato e prazeroso, né? Não é ruim, né? Doutora, a gente vê, inclusive, números, né, assustadores, a gente tem acesso a dados, e muitas crianças já acima do peso, sedentárias, porque antigamente as crianças brincavam muito na rua, corria. Hoje, até pela questão da segurança, a gente, claro, né, entende isso, mas assim, as crianças ficam muito dentro de casa, sem, né, aquela prática de atividade física, aquelas brincadeiras que antes gastavam energia, e agora ela fica na maior parte do tempo no videogame, no computador. Existe uma idade ideal para já estimular essas crianças a praticar atividade física, já que hoje a gente não tem aquelas brincadeiras de rua, pega-pega, porque é na infância que começa essa prevenção, né, doutor? Sem dúvida. Existe uma idade, assim, que você recomenda? Eu acho que começa dentro do útero. A mãe fazendo atividade física durante a gestação já passa para o bebê que está no seu útero uma informação muito importante, né? O prazer da atividade física. E isso vai se traduzir através dos hábitos, porque essa criança ela tem a mãe e o pai, a família como exemplo. Se ela tem dentro da família o exemplo da atividade física, então ela vai começar muito cedo. Quanto mais cedo, melhor. Todas as atividades físicas são fundamentais. Se as crianças lá na Idade Média eram obrigadas a caminhar longas distâncias, colhendo gravetos para poder levar para dentro de casa para aquecer o ambiente familiar, elas consumiam muita energia. Hoje, as nossas crianças ficam na frente da televisão. Elas não têm o acesso às necessidades, só conforto. Na maioria das vezes vão para a escola de carro. Vão para a escola de carro, voltam de carro, às vezes vão até fazer uma atividade física, mas vai de carro, e fica um curto período de tempo e o resto do tempo é na frente da televisão. Então, estimular uma prática esportiva, de preferência competitiva, logo cedo. Não que você tem que obrigar seu filho a ser um atleta, um campeão, um Usain Bolt, um Michael Phelps, não é nada disso. Mas essa busca por ter objetivo, ter algo a superar, estimula a criança a ir mais além. E isso vai refletir na sua adolescência e na sua vida adulta. E, consequentemente, para os seus descendentes e assim por diante.
E o senhor trouxe um ponto muito importante, porque além de trabalhar essa questão de saúde, né, de trabalhar o nosso coração, né, nosso sistema cardio geral, tem essa questão de vida social, Sim. né? Então, desde criança, de repente, ai, Tati, meu filho é muito tímido, é muito reservado, eu percebo que não tem muitos amiguinhos. Ele praticando uma atividade física, então jogando uma bola. As meninas gostam muito, né, dessas aulas de dança, balé, jazz. E, de fato, são atividades que, em grupo, tem aquela troca e ajuda muito no próprio desenvolvimento daquela Exato. criança. Além dos benefícios, pensando em saúde física, mas também saúde mental. É a autoconfiança, né? O esporte vai trabalhar a autoconfiança da criança, vai melhorar a autoestima dela, ela vai ser mais segura perante os outros. E, veja só, hoje a gente vive o problema do bullying. Essa criança com uma melhor autoestima, mais determinada, mais segura de si própria, ela corre menos riscos de ser vítima do bullying. Então, veja só, nós estamos falando do esporte como uma ferramenta sobre o condicionamento do corpo físico, mas olha a importância sobre a questão emocional, né? São duas coisas que andam muito juntas. Quando você não faz atividade física, em qualquer faixa etária, mas isso é muito comum nos adultos, você tende a ser mais depressivo. E a pessoa mais triste, com menos estímulos, ela acaba se entregando a hábitos pouco saudáveis, por exemplo, alimentos menos saudáveis, o cigarro, porque ela está sob pressão, ela está sob estresse, falta alguma coisa. Então ela vai buscar aonde? Nos escapes. E os Geralmente escapes, desconta na comida, né? desconta na comida. Os escapes são muito fáceis, né? E aí esse atalho é muito ruim em todos os sentidos. E o esporte, a atividade física, consegue trabalhar nisso e ajudar você a reverter todo esse processo de uma depressão, vamos chamar assim. Nós temos algumas imagens, até para ajudar você de casa a compreender melhor, inclusive, como funciona o nosso coração, Uhum. por que a atividade física, né, é tão importante para a saúde do seu coração. A gente vai começar, então, a exibir aí algumas imagens. Eu vou pedir, por favor, doutor, para o senhor explicar um pouquinho para a gente o que significa essas imagens. Bom, essa imagem mostra o coração. O coração é um músculo, é um órgão muscular oco, formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Essas cavidades, elas têm que funcionar em sincronismo e harmonia. Tem que haver um sincronismo perfeito e uma harmonia fantástica, para que esse órgão consiga empurrar o sangue adiante. Porque se essas cavidades contraíssem simultaneamente, o sangue não iria andar. Então é preciso que os átrios contraiam no momento em que os ventrículos estão relaxados. E esse movimento de contração e relaxamento, essa harmonia, é o que faz nosso sistema circulatório funcionar. Ele bate num ritmo certo. Então, primeiro a gente tem em cima... A contração dos átrios, aí ele manda o sangue para os ventrículos. Quando os átrios começam a relaxar, os ventrículos contraem e jogam o sangue ou para o pulmão, no caso o ventrículo direito, ou para o resto do organismo, no ventrículo esquerdo. Apesar de ser um órgão hidráulico, muscular, que faz funcionar a nossa parte hidráulica, ele é comandado pela eletricidade. Então, nós precisamos ter um controle elétrico para que essas cavidades funcionem em harmonia. Mas como eu consigo esse controle, doutor? Pois é. Nessa imagem, se a gente olhar, nós vamos ver lá no alto, no quadrante superior esquerdo. Aquela anterior? Isso, tem o nó sinusal. Gente, aquela outra foto. Essa, isso. Conseguem enxergar? Tem o cursor, mas está escrito ali, tem o nó sinusal. A partir dali, esse é o nosso marca-passo natural. É ele que mantém a nossa frequência cardíaca. A partir dali, o estímulo elétrico percorre todo o coração. Não vou entrar em detalhes, existem alguns detalhes nessa descarga, nesse processo, a ponto que ele vai primeiro despolarizar, contrair os átrios e depois os ventrículos, permitindo esse movimento. O átrio empurra para o ventrículo empurra para o resto do organismo. Pois bem, então esse marca-passo, ele funciona independente da nossa vontade. A gente não manda nosso coração bater, bate e para, não tem essa autonomia. Então, esse voluntarismo. Nosso coração funciona de maneira autônoma. E quem comanda isso,
agora, numa situação de repouso, é o nó sinusal. Mas, de repente, a gente precisa correr, nós precisamos subir uma escada. E aí você tem que aumentar a sua frequência cardíaca. E quem é que vai fazer isso? É o sistema nervoso central, através de centros reguladores que vão mandar estímulos para o nosso nó sinusal, aumenta a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca. Quando a gente está dormindo, a nossa frequência cardíaca baixa. Quando a gente está fazendo atividade física, ela aumenta. Esse controle entre acelerar e diminuir a frequência cardíaca é dado pelo sistema nervoso central, dividido em dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Se a gente mostrar a próxima imagem, vamos ver. A gente vai ver o sistema nervoso simpático ali. Então, veja, nós temos um cérebro, a medula, e o sistema nervoso simpático, ele nos prepara para reações de estresse, de defesa. Então, quando você precisa correr, quando você precisa reagir a uma situação de estresse, a sua pupila dilata, você precisa aumentar seu campo de visão, o seu coração acelera, porque você precisa mandar mais sangue para o seu organismo. E assim, várias outras coisas. Então, o sistema nervoso simpático acelera o nosso coração e contrai as nossas artérias. Tá. O seguinte, por favor. O parasimpático é o inverso, ele nos relaxa. Ele diminui a frequência cardíaca, a nossa pupila, elas fecham, é quando a gente está em repouso. O equilíbrio entre esses dois sistemas é que nos mantém mais ou menos saudáveis do ponto de vista cardiovascular. A atividade física é capaz de modular esses dois sistemas. Se você tem um sistema nervoso simpático muito ativo, você aumenta o risco de morte súbita, de eventos cardiovasculares, infarto e derrame. Então, nos dias modernos, estresse, correria, pressão do trabalho, má alimentação, o nosso sistema nervoso simpático passa a maior parte mais ativo, a maior parte do tempo, mais do que o parasimpático. E essa hiperatividade simpática nos expõe ao maior risco de morte súbita e eventos cardiovasculares. Por isso a atividade física ela entra para equilibrar isso. Porque quando você faz atividade física e você condiciona o seu sistema cardiovascular, você aumenta a atividade do seu sistema nervoso parasimpático e ocorre um equilíbrio. E aí você vai trabalhar na situação de repouso, numa frequência cardíaca. Por exemplo, um atleta tem uma frequência cardíaca de repouso menor do que a minha, do que a sua. Isso é bom. Uma pessoa mal condicionada vai ter uma frequência cardíaca mais alta, porque o sistema nervoso simpático dela é mais ativo. E o atleta, o sistema nervoso parasimpático é mais ativo. Então, esse equilíbrio é muito importante para a vida da gente. Portanto, a atividade física, condicionando esses dois sistemas através do condicionamento físico, da atividade física, diminui a nossa exposição a eventos cardiovasculares. E aí fica a pergunta, mas quantas vezes na semana a gente tem que praticar atividade física? Qual o tempo dessa atividade física ideal? O doutor vai responder no próximo bloco. Fica comigo, daqui a pouquinho mais informação para você.